Você já ouviu falar do filme O Exorcismo de Emily Rose? Você conhece a história? Olha, eu vou te contar. Eu vou te contar hoje a história do filme. Mas, antes de te contar a história real do filme, eu quero que você saiba. Ah, sim, eu disse a palavra real. Foi baseado numa história real. Medo, né? Vou chamar a vinheta. Aí eu quero que você curta e depois você compartilhe, porque isso daqui é uma forma diferente de aprender inglês, tá? Eu vou falar alguns termos aqui sobre o Exorcism e esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre Outubro Terror, mês do terror. Let's go! Primeira coisa que eu vou falar pra você. Emily Rose não era Emily Rose. O nome dela de verdade era Annalise Mitchell, ok? Ela era a filha mais velha de um casal muito religioso. Só que assim, tinha meio que uma pressão, pelas pesquisas que eu vi aqui, tinha uma pressão assim em cima da família. A mãe meio que não se perdoava e tal, porque a Annalise Mitchell, ela foi concebida antes do casamento. Então, a mãe sentia assim, uma vergonha, uma pressão, ok? Porque she was not a virgin when she got married, ok? Então, a Annalise Mitchell, ela foi concebida antes, a família casou, ela se casou com o pai da filha dela, eles tiveram mais filhos depois, mas ela meio que carregava essa coisa enfim, ter sido concebida antes. Whatever, eu acho que é difícil a gente quantificar a dor dos outros, porque você pode pensar, nossa, mas que bobeira, que tipo de católica ela era, por que ela não confessou e tudo bem e tal. Bom, gente, 1960, então é difícil a gente olhar e falar, ó, por que isso, por que aquilo. E assim, até vou falar aqui assim, esse é um caso muito complicado. Então, eu acho que às vezes é importante que a gente deixe de lado um pouco aquele pensamento de como eu faria se fosse comigo e tal, porque aconteceu o que tinha que acontecer, as pessoas fizeram o melhor que elas poderiam fazer com o que elas sabiam. That's it. The Exorcism of Emily Rose foi um filme de 2005. Tá? A garota original se chama Annalise Mitchell. She was born in Bavaria, okay? She was a Catholic girl and Bavaria is in Germany. Então ela era da Alemanha. Lembrando que German é a pessoa, é alemão. Germany is the country, ok? Ela era uma garota muito religiosa, ela ia à missa 2 vezes por semana, ela jejuava. People, she would go fasting for the sins of other youngsters. Então, assim, ela fazia jejuns pela purificação das almas dos jovens. Ela era muito preocupada com a salvação dos jovens. Eu acho isso, assim, interessantíssimo. It's super interesting. Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba focando nas nossas necessidades e não enxerga o outro. A Annalise Mitchell, ela era uma menina muito devota e muito fraterna. That's her charity and her fraternity. In my opinion, it was it's her best characteristic quality was her heart, okay? The best piece of her was her heart. Eu fico emocionada. But let's go. When she was a teenager, she was 16, she felt sick at school. Yeah, she blacked out. Então ela desmaiou na escola, ok? E ela não tinha memória disso. Ela perdeu a memória desse evento de ter desmaiado na escola. The second time it happened. Então, assim, a segunda vez que aconteceu, a família dela levou ela para um médico. Ela foi para um neurologist. E ele disse que ela tinha epilepsia. E a epilepsia causava seizures, loss of memory, experiencing visual and auditory hallucinations, ok? Então, com a epilepsia dela, ela tinha seizures, que são aquelas crises, né? A loss of memory, perda de memória, e visual and auditory alucinações. Então, ela tinha alucinações visuais e auditivas.
temporal lobe epilepsy can cause Geschwind syndrome. Ok, eu não sei falar alemão, então imagino que seja Geschwind, ok? Que é uma condição que torna a pessoa hyper-religious. So, um dos sintomas é a pessoa ficar hiper-religiosa, ok? Depois do seu diagnóstico, ela se tratou, ela começou a tomar medicação e tal. E ela queria ser professora, ela entrou na Universidade de Wurzburg em 1973, ok? Percebam que eu falei 1973, porque datas a gente sempre vai falar de 2 em 2, tá? Annalise took the drugs the doctors prescribed her, but she had no good results. Então ela tomou as prescrições médicas, mas ela não teve resultados, tá? She began to see the face of the devil wherever she went and said she heard demons whispering in her ears. When she heard demons telling her she was damned and would rot in hell while she was praying, she concluded that the devil must be possessing her. Então, while she was praying, enquanto ela rezava, ela ouvia, she heard demons, ela ouvia the demons whispering. Whisper é sussurrar, cochichar. Cochichar nos seus ouvidos. E ela ouvia os demônios falando que ela estava condenada. And she would rot in hell. Ela ia apodrecer no inferno. A gente pensa numa moça que ia na missa 2 vezes por semana, super religiosa. She would go fasting, ela jejuava, ela tinha uma dedicação muito grande à igreja e ela ouvia esse tipo de coisa. Então ela concluiu that the devil was possessing her. Annalise sought out priestess to help her with her demonic possession. But the clergy she approached rejected her request, saying that she would seek medical help and that they needed the permission of a bishop anyway. Então assim, ela procurou padres, to seek something é procurar intensamente. Então she seeked for priestess to help her. But all the clergy é clero. All the clergy she approached rejected her. Então, todo o clero que ela ia atrás, os padres e tal, rejeitavam a ideia de que ela estava possuída e que ela deveria procurar médicos e, de qualquer forma, eles precisavam da autorização do bispo. Plenamente ciente de que ela estava possuída, ela começou a fazer genuflexões, tipo 400 por dia, ok? Aqui tem uma foto de genuflexão, então vocês vão ver o que é isso. And something happened that is too weird. She crawled under a table and barked like a dog for 2 days. Então ela engatinhou sob uma mesa e ela passou 2 dias latindo como um cachorro. Ela também comia spiders e carvão. Então ela comia aranhas e carvão. Ela mastigou a cabeça de um pássaro morto. E ela licked her own urine off the floor. Então ela fazia xixi no chão e ela lambia. Okay? Gente, pensa no desespero, ok? It's desperate. Finally, she and her mother found a priest, Ernst Alt. Então, ela e a sua mãe encontraram um padre who believed in her possession. He stated that she didn't look like an epileptic. Então, o padre, ele falou que ela não parecia uma pessoa que tinha epilepsia. Ele acreditou na possessão demoníaca. Annalise wrote to Walt, I am nothing, everything about me is vanity. What should I do? I have to improve and pray. And you pray for me, and also once told him, I want to suffer for other people, but it is so cruel. Então ela disse pro padre, né, que ela não era nada, que tudo era vaidade e que ela tinha que melhorar e que ele poderia rezar por ela. Ela falou que ela queria sofrer por outras pessoas. Lembrem-se, gente, ela era uma pessoa muito devota, ela fazia jejuns por outras pessoas. Mas ela diz, I want to suffer for other people, but this is so cruel. Eu quero sofrer pelos outros, mas é muito cruel. Over the next 10 months, following the bishop's approval of Annalise's exorcism, Alt and Rands conducted 67 exorcisms. Então, assim,
Se você não entende, não conhece a ideia do exorcismo e tal, dá uma olhada no vídeo anterior. São 3 vídeos dessa sequência, esse é o terceiro. Então, para vocês verem como é que é a ideia de Major and Minor Exorcisms, ok? E aqui, olha só. Foram performados 67 exorcismos. 67. Lasting up to 4 hours, ou seja, com a duração de 4 horas. In these sessions, Annalise revealed that she believed she was possessed by 6 demons: Lucifer, Cain, Judah Iscariot, Adolf Hitler, Nero, and Flashman, that is a disgraced priest. Então vamos lá. Durante o período de exorcismo, a Annalise Mitchell disse que ela acreditava estar possuída por 6 demônios: Lucifer, Caim, Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero e Flashman. Foi um padre atormentado. Throughout these sessions, Annalise would frequently talk about dying, and she would curse the apostate priests of the modern church. Então, assim, ela falava sobre a ideia de morrer e falava sobre os padres, os novos padres da igreja moderna. Então, ela falava mal dos padres. She broke the bones and ripped the tendons of her knees from continually kneeling on prayer. Então, assim, ela quebrou os joelhos e os tendões dos joelhos de tanto ajoelhar para rezar. Over 10 months, Annalise was frequently restrained so the priestess could conduct exorcisms rites. She slowly stopped eating, and she eventually died of malnutrition and dehydration on July 1st, 1976. Então essa mocinha, durante 10 meses, ela precisava ser amarrada para poder passar pelos exorcismos. Restrained, amarrado. Ela slowly stopped eating, então devagar ela parou de comer. E depois de um tempo ela morreu por causa de desidratação e falta de comida. She was just 23 years old, ok? Então ela só tinha 23 anos, ok? Gente, é uma história muito triste. O padre foi preso. Depois que aconteceu o exorcismo dela, foi proibido na Alemanha os exorcismos. O rito de exorcismo que ela foi submetida é um rito bem antigo, ok? Do século XV, I guess. Ela não comeu, o tempo que ela tava passando por esse exorcismo, ela se feria, né? Ela fazia muito... Ela se ajoelhava muito, fazia muito genuflexão. Ela entregou a alma dela. Teve um momento que ela disse que recebeu uma visita de Virgem Maria. E nessa visita, a Virgem Maria falava para ela que se ela quisesse, aquilo podia acabar calmamente, ou se ela aguentasse, ela seria lembrada como uma pessoa que passou por esses sofrimentos e o ato dela podia salvar muitas almas pelo exemplo. Eu confesso que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu sempre gostei assim, desse tema assim, meio bizarro e tal, God knows why. Mas quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu não era católica. Eu acho que eu vi esse filme antes de eu fazer faculdade de filosofia. Agora é Teacher Opening Heart. E me tocou uma pessoa voluntariamente sofrer por acreditar que através do seu sofrimento pessoas seriam salvas. Nesses anos todos, eu ouvi muita gente criticando o caso da Annalise. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube de pessoas falando que ela era uma menina louca e que ela passou por tudo isso, assim, porque ela era mentalmente doente. Pode ser que não seja. Pode ser simplesmente que ela tenha passado por tudo isso e da mesma forma como a história dela mexeu comigo, mexeu com muitas pessoas, ela conseguiu alcançar almas. Eu acredito que o esforço dela tenha sido válido e eu acho muito difícil imaginar que foi em vão. Porque a história dela tem elementos singulares. É uma história recente, a gente tá falando de 1976. A mídia falou muito dessa história. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar diversas entrevistas, diversas reportagens, documentários, muita coisa
sobre esse caso. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar muita coisa sobre esse caso, entrevistas, documentários e tal. E é muito interessante perceber que é um caso que move pessoas até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 3 vídeos. O assunto é meio bizarro, mas a gente tá em outubro, me dei de presente falar sobre bizarrices. Me fala o que você achou, se você gostou dos vídeos, manda mensagem, enfim. Espero que você tenha aprendido alguma coisa desse vocabulário diferentão. E thanks for watching. Please like it and share it. Bye bye.